dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos rasgar seda. Hoje nós vamos elogiar loucamente esse filme que tem zero defeitos, que ele é cheio de qualidades, que tem uma história maravilhosa, que tem uma animação linda e que eu pessoalmente acho que é impossível de se replicar por vários motivos diferentes que eu vou estar explicando hoje. A animação é Lilo & Stitch e eu amo esse desenho, mas eu amo esse desenho de um jeito que ele me desgraça tanto a cabeça que eu parei de assistir. Ele mexe tanto comigo, ele é tão sincero que eu parei de assistir porque eu fico triste, emocionada e com todos os sentimentos. Eu não quero ter todos os sentimentos o tempo todo, sabe? Mas esse filme, ele é quase uma aberração da natureza da Disney, assim. É um filme que muitas coisas juntas tiveram que acontecer ao mesmo tempo para ele existir. Por quê? Primeiro que esse filme veio de um projeto para que membros da equipe de animadores da Disney tivessem a oportunidade de fazer desenhos diferenciados com um orçamento baixíssimo. Por quê? Porque a Disney viveu a renascença dela, que teve os Rei Leão, as Pocahontas, todos aqueles filmes, Pequena Sereia, que todo mundo assistiu horrores. E a partir de um momento, eles perderam a mão. Eles não conseguiam fazer coisa que dava sucesso, coisa que dava dinheiro. Então, essa foi uma maneira da Disney tentar abrir novos horizontes para ela, sem perder muito dinheiro e descobrir o que funciona. Porque se isso funcionar, a gente vai replicar, vai fazer de novo, vai dar mais dinheiro. Então, esse projeto da Lilo & Stitch, ele não seria aprovado se ele fosse um filme de altíssimo orçamento. Segundo, eles, por ser de baixíssimo orçamento para eles, que é 80 milhões de dólares, eles tiveram uma liberdade muito grande para fazer o que eles quiserem nesse filme. Tanto que esse filme tem várias piadas, tem várias coisas que não teriam em outros filmes da Disney. Ele faz umas piadas bem pesadas, assim, sabe? Que eu não sei se a Disney teria coragem de fazer isso em um filme de altíssimo orçamento. Toda a equipe de produção desse filme não ficou nos estúdios Disney. Eles ficaram num estúdio separado no meio da Flórida. Então, eles não tinham constantemente que ser aprovados por produtores gerais, por CEO, CFO, essas porra toda, eles estavam livres. A única coisa que eles precisavam se manter era dentro do orçamento. Então eles entenderam isso. Se a gente não passar dos limites, a gente faz o que a gente quiser. Então eles tomaram medidas que pra gente não fez a menor diferença, pra você ver como a história é bem contada. Por exemplo, o fundo, se você prestar atenção, os fundos de Lilo & Stitch, os backgrounds, eles são todos estáticos, que nem os filmes da década de 20, de 30. E eles não são só estáticos, eles são pintados como se fosse de aquarela. Quando você pega qualquer trecho do Lilo & Stitch, a Lilo tá movimentando, quem mais for animado está animado, mas o resto é completamente estático e ele tá numa textura diferente dos dois. E os planos de câmera também, eles são mais simples, sabe? É como se tivesse uma câmera na frente e eles gravassem as coisas acontecendo nessa câmera estática. Se você pega um filme que foi lançado antes ou depois, eu confundo os dois, que é o Planeta do Tesouro, o trailer do filme começa com o protagonista pulando de um avião em movimento com uma prancha e você vê a câmera chacoalhando como se a pessoa que estivesse gravando estivesse do lado dele. Tudo se move, todos os cenários se movem, é tudo caro, é tudo trabalhoso, é tudo detalhado. E daí no meio desse monte de dinheiro gasto tem o Lilo & Stitch, que é um filme pequenininho, conciso, coeso. E então com essas restrições orçamentárias eles tiveram também a coisa mais importante para você ser criativo, a falta de opção. Total e completa falta de opção. Então eles tinham que economizar e tudo que eles estavam fazendo, desenhando, gravando, tinha que valer o dinheiro gasto. Então tudo era feito com muito mais raciocínio, com muito mais pensamento, sabe? Tudo tinha que ser muito bem planejado. Outra coisa completamente disruptiva que eles fizeram foi a campanha de divulgação. Eles criaram essa ideia que o Stitch sempre esteve no universo Disney. Ele era o renegado, ele era a ovelha negra da Disney. Então eles inseriram o Stitch em histórias clássicas da Disney. Ele destruindo o lustre da Bela e a Fera, do Castelo dos Dois. E é uma coisa que eu não acompanhei porque eu só vi o filme em 2006, 2007. O filme é de 2002. Então eles pegaram personagens já conhecidos da Disney que eles não teriam custo de divulgação e usaram como alavanca para apresentar um personagem completamente desconhecido, com uma animação diferente do que é normal para Disney, com uma história 100% original. Eu tenho mais um monte de coisa legal para falar sobre esse filme, mas eu vou começar a falar do filme propriamente isso e a gente vai conversando junto. O filme começa fora do planeta Terra, onde está tendo
tendo um julgamento. O Jumba, que é um cientista maluco, ele está sendo julgado por crimes contra a sociedade intergaláctica, porque ele experimentou com vidas. Esse roteiro todo é muito engraçado, porque ele fala, eu jamais faria uma coisa dessa, é antiético, é errado. E daí cai do lado dele a experiência 626, que é o Stitch, e ele olha e fala, eu jamais faria isso mais de uma vez. E ele explica que o Stitch, ele foi criado para ser a maior máquina de destruição do universo. Ele é a prova de fogo, ele é a prova de bala, ele é extremamente resistente, ele é forte, e ele foi programado para causar dor, mal, destruição e caos. E a conselheira-chefe pergunta para a experiência 626 se ele tem alguma coisa para falar para se defender, para provar que ele tem algum tipo de, não de humanidade, alienade. Ele tem alguma coisa de bom dele, sabe quem ele é, essas coisas. E daí ele fala aparentemente o maior palavrão da história do espaço sideral, porque todo mundo ficou horrorizado, tem uma pessoa que até vomita. E ele é condenado a ser exilado num meteoro onde ele não vai causar problema pra ninguém, ele vai ficar lá até morrer. Ele tá sendo levado pro meteoro, ele consegue fugir de uma maneira bem nojenta até, porque tem uma arma que tá direcionada ao DNA dele. E daí ele gospe, e daí a arma vai atirar no guspe dele, isso faz com que ele fuja, e ele consiga escapar e cair num planetinha chamado Terra. E tá todo mundo aliviado, inclusive a conselheira, porque Terra é constituída basicamente de água. E ele é muito denso para flutuar. Então ele vai chegar na Terra e vai morrer. Só que daí vai chegando perto, e na verdade ele para numa ilha. E daí ela só olha e fala, então vamos explodir a Terra inteira, né? Pra quê? Problema todo. E todo mundo tá se organizando pra explodir a Terra. E aparece o Pickley. Pickley. Amo ele. Amo tanto ele. Ele é o especialista da Terra. E ele fala que não dá pra explodir a Terra assim, não. E a explicação que ele deu também é muito boa e é muito criativa. Ele fala, a Terra é o habitat natural de uma espécie em extinção, o mosquito. E os humanos são a fonte de alimentação primária desses mosquitos. E eles são criaturas muito frágeis. Toda vez que o meteoro cai no planeta, eles têm que começar a evolução toda de novo. Eu amo essa frase porque é boa. A gente é frágil, é muito bom. E daí ela fala, não, beleza, então a gente vai mandar um exército. Ele fala, não, os humanos eles são meio simples. Se alienígenas chegarem, vai deixar tudo caótico, eles vão ficar tudo doido, então a gente tem que meio que disfarçado, não dá pra fazer isso. Então a conselheira decide pegar o Pickley e o Jumba para eles irem na Terra pra conseguir resgatar, ressequestrar a experiência 626. E daí a gente vê o Jumba falando, que lugar amaldiçoado a minha experiência foi para causar destruição, daí corta pra música havaiana, que foi cantada por um coral de crianças havaianas. Esse filme, ele vai ter uma coisa que também é nova na Disney. Preocupação com o material de origem. Porque Aladdin é muito legal, gosto de Aladdin, porém, Aladdin tem essa coisa de preocupação histórica, tem essa coisa no Pocahontas de conhecer a cultura indígena de verdade. Mulan é incrível, todos os chineses odeiam, mas Mulan é incrível pra gente ocidental. Então, eles se preocuparam em ir viajar para o Havaí, conversar de verdade com quem mora lá. Tanto que você vai ver a abordagem do filme, não é de alguém que fala, o Havaí é isso. É tipo quando alguém fala do Rio de Janeiro, e daí corta quem imagina o Rio de Janeiro, que são várias passistas sambando na rua, e daí na rua tá de frente pra praia, e daí a praia diretamente pro Corcovado, e daí tem um macaco passando em algum lugar, corre alguém pegando sua carteira. Então, não é essa visão que a gente vê do Havaí. É uma visão sincera de quem tá dentro. E isso é uma coisa muito difícil de fazer, porque eles tiveram que escutar o que o povo nativo falou e entender como verdade, coisa que gente de fora não tá acostumada a fazer. Então, esse filme, ele vai ser extremamente fiel à cultura havaiana. Teremos vários atores da versão da linguagem original, que são havaianos, eles tinham liberdade artística para falar. Essa frase aqui a gente nunca ia falar no Havaí. E eles mudavam. Esse pedaço da história não faz sentido com a cultura havaiana. E eles mudavam. Eles entenderam tão bem o recado de como é a cultura havaiana, que essa animação vai mostrar de maneira muito sutil os problemas que a colonização americana causaram para os havaianos. O que é bem interessante, porque não é um negócio tipo algum tipo de nativo idoso numa montanha ou numa caverna falando. Porque o homem branco destruiu o planeta, sabe? Uma coisa mais óbvia. Então, a gente vê o Havaí, a gente vê a Lilo nadando no mar e indo dar um sanduíche de pasta de amendoim pro Fofuxo, que é o peixe que prevê o tempo. E só esse ponto em específico já me fez pensar que Lilo é do meu time. Do time daqueles que tomam remédio pra conseguir fazer uma ligação, pra mandar um e-mail. Eu acho que Lilo é 100% TDAH. Por quê? Porque tudo que ela faz eu faria também. Então ela termina de alimentar o Fofuxo, toda molhada, sai correndo toda atrasada porque tá tendo ensaio de dança com essa roupinha.
Ela chega atrasada, molhada, colocando a roupa no caminho, coisa que eu já fiz muito. Trocar de roupa no carro, quando o sinal fechava, ficar 3 semáforos de sutiã, porque não abria o semáforo e eu tinha que... Mas enfim. E dela chega e ela dança igualzinho, porque ela sabe a coreografia. Só que a água que caiu dela faz uma das meninas tropeçar. E o professor olha pra ela e fala: Lilo, por que você tá toda molhada? E dela faz uma cara de tipo, tá, eu vou explicar. Toda quinta-feira eu tenho que dar um sanduíche de pasta de amendoim pro Fofuxo. Só que em casa não tinha pasta de amendoim. Daí a minha irmã falou: por que eu não dou um sanduíche de atum pro Fofuxo? Você sabe do que atum é feito? Atum é feito de peixe! Você sabe a abominação que eu teria criado dando peixe pro peixe? Não! E daí eu tive que correr no mercado, comprar pasta de amendoim pra poder fazer o sanduíche de amendoim pra entregar pro Fofuxo. E daí ele pergunta: mas por que você tem que entregar na quinta-feira? Ela responde: porque o Fofuxo tem a habilidade de controlar a temperatura. E todo mundo olha pra ela com cara de maluca. E por que eu me identifico tanto com essa história? Porque hoje a gravação ia começar muito mais cedo. Mas eu fui olhar no meu armazém do caos e nenhuma das folhagens que eu tinha pareciam com a estética do desenho. Que, a propósito, se você prestar atenção, não parece com estética de nada. Daí eu fui na loja de importados, comprei a que eu achei, mas o verde tava errado. Então eu fui no material de construção e pintei isso do verde certo, pro verde certo funcionar com o vermelho certo, pra ficar parecido com o desenho. Toda vez que eu explico isso pra alguém, a cara de maluco é igualzinho. Igualzinho. Eu entendo a Lilo. Entendo perfeitamente a Lilo. Eu sou a pessoa que tá preocupada nas roupas que a galinha de pelúcia do meu estúdio vai vestir. E como que a gente não é irmã e neurodivergência, sabe? Eu entendo a dor. Daí, uma das meninas que tá dançando com ela chama ela de doida. Ela faz o quê? Ela cai de pau na menina. Ela morde ela, sobe em cima dela e começa a espancar a menina. Outra coisa que eu faria também facilmente. No meu histórico escolar, estava escrito que eu era uma criança violenta. Isso até a 4ª série, né? Depois eu aprendi... Não, eu sou igual. Esquece. Mas isso tava no meu histórico. Criança violenta, e eu já mordi uma pessoa também. Minha mãe foi chamada. O professor separa as duas e ela começa a falar com as outras amiguinhas dela. Ui, que nojo, ela me mordeu. Ai, eu acho que eu tô infectada. E a Lilo fala com uma cara tão de tristeza e eu já começo a me dar vontade de chorar no começo desse filme. Ela fala: desculpa, eu só quero dançar. Eu ensaiei, por favor, me deixa dançar. Ela desse tamanhinho assim, deixa ela dançar, cara. Daí o professor fica com dó e fala: no sábado a gente vê o que acontece, tá? No sábado a gente tenta de novo, vou ligar pra tua irmã, você espera ela na porta que tua irmã já chega pra te buscar. Daí ela vai de novo tentar conversar com as meninas. Ela pergunta: vocês estão brincando de boneca? Daí ela fala: sim, mas você não tem uma boneca. E daí mostra a Xepa. A Xepa tem a cabeça muito grande porque vários insetos colocaram ovos na cabeça dela e agora ela tá se sentindo mal porque ela tá quase morrendo. Essa é a história que ela conta. E as crianças olham com cara de: ui, nossa, se eu pegar raiva, a culpa vai ser sua. E daí, enquanto ela tá contando essa história de por que a bonequinha dela é cabeçuda, eles apenas vão embora. Eles deixam ela sem falar nada. E isso tem um novo grau de tristeza e de maldade que, se você prestar atenção, a única menina nativa é a Lilo. A Lilo está se vestindo como uma nativa, a Lilo tem a cor de nativa, o cabelo, e as outras meninas não. As ofensas que eles fazem pra Lilo são ofensas de desumanização. Eles falam: Eca, ela me mordeu, vai infeccionar. Eu não acredito que essa coisa vai me passar raiva. As meninas estão sendo racistas com ela. Elas não são só criancinhas más fazendo bullying. Elas estão sendo racistas com a única que realmente vem de uma família originária daquela ilha. Tanto que a Lilo fica frustrada, joga a Xepa no chão, mas a 2 minutos ela volta lá, busca a Xepa, abraça bem apertada a Xepa e vai pra casa. Ela deveria estar esperando a irmã na aula de dança, mas ela não espera e vai pra casa. A Nani, que é a irmã dela, tá desesperada, porque ela não tá lá, né? Ela foi buscar a criança, não tá, ela sai correndo, ela chuta um carro, que ela não sabe de quem que é, grita pra pessoa, chega. A Lilo está deitada no chão, ouvindo o toca-disco dela, porque ela tem o quê? Hiperfixação no Elvis Presley. Já tive hiperfixação no Elvis Presley também. Quando ele completou 25 anos de morte, eu assisti vários filmes dele. Nossa, eu passei muito tempo, eu li autobiografia, eu sei tantas informações sobre o Elvis, que eu passei muito pano até agora, porque ele fez cagada, hein? Ele fez bastante cagada. Mas pra mim aquilo não. Agora eu não consigo mais gostar dele do jeito que eu gostava, porque eu sei o tanto de cagada que esse homem fez. Mas tá. E daí ela tá cantando Elvis, e a irmã dela tenta entrar na casa, e ela martelou a porta. Tem pregos a porta pregada pra irmã dela não entrar. E ela tá tentando entrar pela portinha do cachorro. E ela começa a falar: Lilo, eu vou te encontrar, eu vou pegar você, eu vou bater você no liquidificador, fazer um purê e entregar pro assistente social que tá vindo aqui. O assistente social puxa ela. E ela não consegue entrar na casa. Eles têm que dar a volta, assim, pra entrar na casa. Quando eles entram, e a Lilo é um agentezinho do caos, porque ele pergunta: você deixou essa criança sozinha? Ela fala: não. Daí na geladeira tem uma foto
dela deitada, escrito eu sozinha. As panelas estão tudo ligadas, tudo saindo, escorrendo. Ele fala, você deixou a criança sozinha com as panelas ligadas? Ela fala, não, eu realmente não deixei. E daí a Lilo aparece toda faceira. E daí ele olha pra ela e fala, você é bem tratada aqui? E daí a Nani atrás dela começa a fazer gestos. E ela começa a falar, sim, eu durmo 8 horas por dia, eu tiro soneca, eu me alimento, tenho 4 refeições diárias. E daí ela erra um gesto e ela entende que a Nani tá falando pra ela que ela apanha. Ela fala, e eu apanho. Eu apanho várias vezes no dia. Às vezes ela joga um tijolo em mim. E a Nani tá, tipo, derretendo em ódio. Quando eu falo que as brincadeiras do Lilo e Stitch, elas não são tradicionais da Disney, é isso. Primeiro, ela martela a porta pra irmã não entrar. A irmã ameaça ela de morte, brincando, claro, obviamente. E depois, a Lilo fala que ela é espancada. Espancada. Isso não é normal pra Disney. O nome do assistente social, ele é enorme, assim, ele já foi da CIA, o nome dele é Cobra Bubbles. E ele fala que ele é chamado quando tá dando tudo muito errado. Então é pra ela ficar, porque ele vai estar em volta olhando pra ela, é pra ela dar um jeito em tudo na vida. Ela fala, tá bom, desculpa. Ele passa pela Lilo e a Lilo tá fazendo voodoo. Ele pega uma colher, um pote e desenha as amigas dela e ela tá, tipo, chacoalhando num pote com água. Ela só olha como uma psicopatinha, olha pro Cobra Bubbles e fala, minhas amigas merecem disciplina. E continua. É perfeito esse desenho, perfeito. Sabe outra coisa perfeita e interessante sobre o desenho da animação? Que eu acho que é um dos motivos de eles conseguirem fazer essas piadas mais erradinhas é o estilo da animação. Por quê? Um dos diretores do filme, ele é artista de conceito. Então, ele faz o desenho de uma maneira muito mais rica. A ideia é apresentar uma ideia, sabe? Depois que o conceito é aprovado, eles passam para a linha de produção de animação, ele perde um pouco da qualidade do desenho de conceito. O diretor proibiu todo mundo. Ele falou, a gente vai fazer exatamente igual ao conceito. Então, os personagens, eles são todos desenhados diferentes. Eles são redondinhos. Tem um documentário muito legal que vem nos extras do DVD, que eu assisti muitas vezes, que tem no YouTube também. Ela explica que parece que tudo no desenho do Stitch, alguém pegou um canudo e assoprou e ficou um pouquinho inflável. Então parece que é tudo apertável. Tem uma hora que a Lilo tira foto de um turista, você vê que a câmera dela, ela é redondinha. Inclusive eu quero essa câmera pro meu estúdio. Será que eu acho pra comprar? Mas ela é redondinha, ela não tem cantos. Os alienígenas são todos fofinhos. Ela tem chifre, mas o chifre não tem ponta, sabe? Todo mundo é inofensivo. Então, eu acho que eles poderem fazer essa animação mais fofa dá liberdade para eles poderem fazer essas piadas mais zoadas. O que é perfeito, né, gente? Vamos e viemos e convenhamos e voltamos. Quando o Cobra Bubble sai, as duas têm uma briga de irmãs. A Lilo olha pra Nani e faz... e sai correndo, e ela sai correndo atrás. Uma se esconde da outra. Ela pega a irmã, põe num saco, assim, leva ela embora. As duas brigam. Ela fala, por que você é assim, Lilo? Você quer que eles te mandem embora? E ela, não. E daí a Lilo fala, se eu sou tão problemática, por que você não me vende e compra um coelho? E daí ela fala, seria uma ótima ideia. Eles são muito mais fofinhos e educados que você. Daí as duas brigam e cada uma vai pra um lado. Então o que a gente vê nessa dinâmica? Que a Nani, ela é nova em ser irmã mais velha mãe. E ela não sabe muito bem o que fazer, e ela não tá dando conta de tudo, e ela tá fazendo o melhor que ela pode. Então, ela sabe que agora ela tem uma responsabilidade mais séria, mas ela não sabe muito bem como fazer isso. À noite, ela chega com pizza e fala, Lilo, pizza pra você. Desculpa ter gritado. E a Lilo tá super tristinha e fala, a gente é uma família quebrada? Ela fala, mais ou menos. Daí ela responde e fala, eu prefiro você de irmã mais velha do que de mãe, tá bom? Daí ela fala, tá bom. Tá bom, eu prometo que eu não vou gritar mais tanto com você, tá? E ela fala, tá ótimo. E daí, nessa hora que as duas estão abraçadinhas, desce o Stitch pra terra e a Lilo imagina que é uma estrela cadente. Ela expulsa a irmã pra poder fazer um pedido. E o pedido dela também é muito lindinho. É tipo, por favor, estrela cadente, me arranje um amigo. Um amigo que não vai embora. Por favor, me mande o anjo mais bonzinho que você tiver no céu pra mim. Antes disso, ela avisa pra irmã que a máquina de fotográfica dela acabou os filmes. Tem que comprar mais. E dela mostra o hall de turistas dela. Que é uma piadinha muito boa, porque as pessoas vão pro Havaí para tirarem fotos do lugar onde ela mora. E levarem pra casa e pendurar. Ela é o oposto. Ela fica na cidade que ela tá e tira foto daqueles que vêm. Da mesma maneira que eles tratam os nativos como quase parte do ponto turístico, ela trata os turistas como também um ponto turístico. Muito bom. Muito bom. O Stitch chega na Terra e ele já é atropelado, mas não é atropeladinho. Um caminhão com muitos eixos passa por cima dele, ele é quase dado como morto pelo caminhoneiro
e os outros caminhoneiros levam ele para um canil comunitário. No outro dia, a Nani decide dar um cachorro para Lilo e eles vão nesse mesmo canil. Ela chega para escolher os cachorros e ela não consegue ver nenhum outro cachorro. Os cachorros eles estão tão apavorados com a existência do Stitch que eles estão todos no telhado. Então só sobra o Stitch. E daí ele esconde metade das patinhas dele, faz ele ser uma pessoa mais apresentável. E a Lilo ama ele imediatamente. O bicho mais estranho que ela viu, ela sentiu uma conexão com ele, chega, todo mundo tá apavorado. Eles não sabem nem o que é aquilo. E quando eles levam o Stitch embora, a contragosto, ninguém quer, o Jumba pega a arma pra atirar no Lilo e matar ele, né? Só que daí o Pickle não deixa, ele fala, não, todos os seres humanos são protegidos porque eles são fontes de alimentação dos mosquitos. Você não pode matar nenhum humano. Enquanto isso, o Stitch tá usando lá embaixo a Lilo como escudo pra não morrer. As meninas chatas chegam pra fazer novos bullying com a Lilo, perguntando que bicho é esse. Ela fala que é o cachorro novo e ela fala que isso não é um cachorro. O Stitch derruba uma delas do triciclozinho, põe a Lilo nas costas e vai procurar lugares de destruição em massa pela cidade. E ele só encontra a praia. E daí a Lilo olha toda bonitinha e fala, é tão bom morar numa ilha longe da cidade grande, né? E daí o Stitch tem um acesso e fica tipo, como assim? O que eu vou fazer da minha vida? E a partir disso, o Stitch tem que se fazer de boa pessoa, porque o Jumba e o Pickle estão atrás dele o tempo todo, belíssimamente disfarçados. Maravilhosamente disfarçados. Que é outra coisa difícil de você transferir para o live action. É esses exageros de desenho animado. Eles estão disfarçados e todo mundo aceita essa ideia. Não tem como fazer isso no mundo real. Onde o alienígena ciclope e o outro alienígena com 2 pares de olhos, ou 6, estão usando apenas roupas de turista. Lilo tentando brincar com ele, tentando ensinar as coisas pra ele, tentando se divertir com ele. E ele, toda vez, ele fica puto, mas ele olha que ele tá sendo perseguido dele, volta, abraça Lilo com ódio no coração. Daí, à noite, a Lilo tá no trabalho da Nani, onde ela trabalha num luau fake. Um luau pra turista ver. E lá a gente conhece um amigo dela, que é o David, que ele também é uma das atrações desse luau. Que é outro momento de crítica, porque pra Nani tá muito difícil conseguir emprego. E pro David, ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo, mas meio que é os lugares que ele pode trabalhar, que é onde? Em estabelecimentos que atendem turistas. Estabelecimentos que monetizam a cultura deles. O dono também é nativo, mas ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe que é o que dá pra fazer dinheiro. Daí, o Lilo faz um escândalo porque os dois que querem capturar eles tentam capturar, não conseguem, fazem uma sujeira, destroem tudo e a Nani acaba sendo demitida. Todos voltam pra casa triste, porque agora a Nani não tem mais um emprego. A Nani tá emputecida com o Stitch, ela fala, isso não é um cachorro. Eu não sei o que é isso. E ele claramente não tá feliz aqui. Não dá pra gente ter esse cachorro, esse bicho aqui. Ele só causa destruição, ele parece que me odeia, parece que ele vai matar todo mundo. E daí ela tá pegando o Stitch pra jogar ele pra fora, ela fala, mas e Ohana? Ela não joga Ohana na minha cara, porque Ohana significa família. Significa não deixar ninguém para trás. E daí ela fala, tá. Mas ele acabou de chegar. Daí ela fala, eu também acabei de chegar. Você não pode despachar alguém só porque ela acabou de chegar. Daí ela olha, tipo, Ohana. E o Stitch vai dormir no quarto com a Lilo. O Stitch chega no quarto, já causando caos e destruição. Ele vai dormir na cama dela, não na caminha dele. Ele rasga a pintura, ele rasga livro. Ele tá puto, assim, ele quer muito destruir. E daí a Lilo olha pra ele e fala, por que ao invés de destruir você não constrói alguma coisa? E daí ele constrói uma miniatura de São Francisco pra também destruir a miniatura de São Francisco. Enquanto tá destruindo o São Francisco fake, os alienígenas estão lá longe, em sacos de dormir. E o Pickle tá provando uma peruca que ele achou que ele ficou super belo de peruca. O Jumba obriga ele a emprestar a peruca, daí fica bem esticadinha a peruca assim na cabeça do Jumba. E eu amo esses detalhes. Porque daí um mosquito encosta no Pickle e ele fala, eu fui escolhido! Eu fui escolhido para ser fonte de alimento dessa raça em extinção. E daí mais chegam, até que ele é completamente dominado por insetos. E dá um grito que dá pra ouvir em todo lugar. E daí corta pra um pouco depois. E o Jumba tá falando um negócio muito profundo. Ele tá falando, cara, eu não consigo imaginar como deve ser a cabeça do Stitch agora. Porque ele foi criado pra destruir e ele não tem nada pra destruir. E ele também não tem mais nada. Ele não tem família, ele não tem passado, ele não tem memórias pra se lembrar antes de dormir. Essa frase eu fiquei, cara, que frase boa. E daí corta pro Pickle, ele tá todo empolado de picada, com uma faixa na boca, assim. Então, o Jumba tá super sério, falando, nossa, imagina você não ter memórias. E o Pickle tá lá, enfaixado porque ele não consegue falar. Gente, esse equilíbrio de emoção e humor desse filme é tão perfeito. Daí o Stitch encontra o livro do Patinho Feio e acorda a Lilo pra contar pra ele. Ele fala, ele era um patinho sozinho na floresta, mas ele encontrou a família dele. Eles explicam bastante coisa no livro. E agora ele não se sente mais sozinho.
E agora ele pertence a algum lugar. E daí o Lilo uma cara de tipo... pertence. E daí ele deita e abraça o livro, porque ele quer pertencer também. E daí no outro dia a Lilo descobre que o Stitch tem a habilidade de propagar o som. Ele usa a unha e abre a boca, sai a música do disco, sabe? Então bom. E enquanto eles estão tentando entender como que esse bicho consegue propagar o som com a boca, o Cobra Bubbles volta, o Stitch tenta atacar ele, e ele já chega falando, sabendo das fofocas. Eu soube que você perdeu o emprego, então você tem 3 dias pra conseguir um emprego, Nani, e você, Lilo, tem 3 dias pra transformar esse cachorro num cidadão modelo. E as duas vão juntas tentar fazer isso. Então, enquanto a Nani tá procurando empregos pela cidade, a Lilo tá ensinando o Stitch a ser menos mal. Quem ela usa de referência? A pessoa mais boa do mundo, Elvis Presley. Então, a primeira coisa que ela ensina ele é a dançar. Ele pega bastante rápido o jeito da coisa, na primeira entrevista de emprego. Daí depois ela tá tentando uma entrevista num café, e daí ela ensina o Stitch a tocar violão, mas ele toca numa frequência que quebra todos os vidros. E por último, ela tenta trabalhar na recepção de um hotel. E é a melhor cena de todos, que a Lilo fala, Stitch, tem uma coisa que o Elvis era romântico. E dela dá uma camisa de flores pro Stitch, uma rosa, faz ele sentar do lado de uma velhinha e fala, conquiste essa velhinha. Agora vocês se beijam. Ele deu um beijo na velhinha, cara. O alienígena deu um beijo na velhinha porque a menininha de 5 anos mandou. Eu amo esse filme. Isso é muito perfeito. Mas, claro, isso deixa a Nani se sentindo muito triste e desiludida, né? E daí, o último lugar que ela tá indo é tentar ser salva-vidas na praia. Ela tá pra conseguir um emprego, mas o Stitch chega com um macacão e topete e a Lilo com uma caixa de som enorme, e ele começa a dançar e todo mundo começa a adorar, só que os flashes das câmeras assustam ele e meio que destrói a praia inteira. Isso faz com que a Nani perca o último emprego, que ela tentou, as duas estão sentadas no chão desiludidas, e o David, chega todo feliz com 2 pranchas e fala, não existem nada como surfar e ver as ondas levando os maus pensamentos com elas. E as duas falam, vamos. O David é super apaixonado pela Nani, mas ela fala pra ele que não pode fazer nada porque agora ela tá aprendendo a ser mãe da irmã. O que é válido. E daí eles começam a surfar, que é outra cena linda, bonitinha. Que é o dia que o Stitch entende a ideia de família. Porque eles surfam juntos, depois eles constroem um castelinho de areia, e daí o Stitch lá longe constrói um castelinho de areia sozinho pra ele mesmo. O desenho acaba comigo. E daí ele pede pra Lilo levar eles pra surfar de novo. E o Jumba, novamente, tá super pensando, cara, ele sabe que ele é mais denso que a água. Ele sabe que se ele cair, ele morre. Por que ele quer voltar pra água? Porque ele quer se sentir parte de uma família. E daí o que acontece? Jumba tenta pegar ele, Lilo quase morre afogado, Stitch quase morre afogado, todo mundo quase morre afogado. O David olha pro Stitch e fala, sabe, eu achei que ia dar certo até você aparecer. Cobra Bubbles chega na hora e fala, talvez, Dani, você deveria entender que a melhor opção pra Lilo é ficar em outra família, né? Porque você não tá conseguindo muito, né? Cobra Bubbles avisa que no outro dia ele vem pra buscar a Lilo. E aí o que acontece? As duas sentam numa rede, ela tá tentando explicar pra Lilo, só que ela decide explicar em formato de música. Essa música que aparece é uma música que a voz original da Nani sabia de quando ela cresceu no Havaí, e é uma música de despedida, de até logo. Então aquela música foi adicionada porque a dubladora original viu como necessário, achou que ia ser melhor do que ela explicando. Daí elas meio que se despedem sem falar o que tá acontecendo, e o Stitch tá completamente desgraçado da cabeça. Ele sobe pra pegar o livro do Patinho Feio e a Lilo começa a falar, olha, nossa família é pequena, nossa família é quebrada, mas você é muito bem-vindo. Nós vamos te adotar, você vai crescer com a gente e virar uma pessoa boa. Mas se você não quiser ficar, você pode ir também, eu nunca vou esquecer de você. Afinal, eu não me esqueço de nenhuma das pessoas que foi embora. E enquanto isso, o Stitch, que sentiu que aquela não é a família dele, já que ele só tá causando destruição, ele pega o livro do Patinho Feio, ele entra na floresta e ele fala, perdido, porque ele tá perdido que nem o patinho. Ele vai na floresta esperar a família verdadeira dele aparecer. Ele acorda de manhã, ele tá abraçadinho no livrinho. E quem chega? O Jumba e o Pickle. E ele olha pra ele e fala, o que você tá fazendo aqui na floresta? Ele fala, eu tô esperando minha família. E daí o Jumba fala, você não tem uma família. Você foi criado por mim pra causar destruição. Você não tem ninguém e você não pertence a ninguém. Como tá dando tudo errado na captura do Stitch, ela manda o Capitão Cantu ir lá atrás deles.
Enquanto ele tá indo tentar capturar o Stitch, o David chega todo faceiro que ele conseguiu um emprego pra Nani antes do Cobra Bubbles chegar. E ela fala, Lilo, fica aqui em casa paradinha por 5 minutos, eu já volto. E ela fala, tá bom. Só que quem chega? 3 alienígenas malucos que começam a destruir a casa inteira. Eles começam a brigar e destruir, causar caos e destruição. E quando a Nani chega, a casa tá destruída. Então, o Cobra Bubbles não tem o que fazer a não ser levar a Lilo embora. E você vê o desespero da Nani, a tristeza da Lilo, e ela decide fugir por uma porta. Ela entra num carro numa porta e foge para outra. Lá ela encontra o Stitch. E o Stitch entrega a fotinha que ela tinha embaixo do travesseiro dela, que tem a foto dos pais dela, que faleceram. E dá ela pra ele e fala, eu não acredito que você é um deles. Você destruiu tudo. A culpa toda é sua. Eu não quero mais saber de você. Nessa hora, Capitão Gandu chega e prende os dois. Coloca eles numa cápsula gigante. Coloca eles embaixo da nave e vai embora. Stitch consegue fugir. Lilo não. A Nani pega um pau assim e fala, pode falar que eu sei que você fala, Stitch. E daí ele começa a falar, ela fica mais assustada. O Jumba e o Piccoli aparecem junto pra contar o que tá acontecendo e ela desesperada fala, vocês precisam pegar Lilo de volta. Vocês fizeram isso tudo errado. Vocês não podem me deixar sem ela. Pra onde que ela vai? O que ela tá fazendo? E daí eles falam, ai, desculpa. A gente só veio buscar ele mesmo. E daí o Stitch olha pra trás e fala, Ohana! E daí o quê? Ele fala, Ohana significa família. Significa não deixar ninguém para trás. A Nani fala, isso quer dizer que a gente vai buscar a Lilo? E ele fala, sim. E daí ele fala umas palavras em alienígena pro Jumba. E ele olha pra ele e fala, eu não acredito que você, depois de tudo que eu fiz, você quer que eu te ajude a buscar a Lilo? Na moral mesmo, você quer que eu faça isso? Dele, sim, dele, tá bom, vamos fazer isso. E o Billy que olha, como assim? Ele fala, o Stitch é muito convincente. E eles vão ajudar, eles conseguem pegar a Lilo de volta. É toda uma perseguição com várias naves. Rouba um caminhão que tem gasolina dentro, joga ele em direção ao vulcão, usa a explosão para chegar na nave, pega a Lilo, todo mundo se abraça, todo mundo tá bem, chega a nave espacial da conselheira. E a conselheira prende o Stitch e fala, experiência 626, pode entrar na nave. Ele olha pra ele e fala, meu nome é Stitch. E ela fica tipo, o quê? E daí ele fala, licença, mas eu vou embora? E ela fala, vai. Eu posso me despedir antes? E daí ela fala, pode. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar, eu consigo? Eu consigo, eu sou forte? Sou forte. O Stitch vai lá com a Lilo e com a Nani e olha pra conselheira e fala, essa daqui é a minha família. Ela é quebrada e ela é pequena, mas ela é minha. Eu achei ela sozinho. E eles podem não ser perfeitos, mas eu gosto muito deles. Eu achei sozinha a minha família. Daí, a conselheira fica mal, mas ela fala, eu não posso fazer nada. E daí o Cobra Bubbles aparece e fala, você não tem aquele papel que é certificado de adoção? Daí ela fala, tenho. Mostra pra conselheira e fala, eu comprei ele, é meu. Daí ela fala, ixi, verdade. Sorrindo assim, feliz. Fala, então você, Stitch, está sentenciado a ficar exilado no planeta Terra para sempre. E toda a família agora está sob a proteção do Conselho Intergaláctico. O Cobra Bubbles meio que conhece a conselheira porque foi o Cobra Bubbles que convenceu os alienígenas que a Terra não poderia ser destruída porque tem uma espécie em extinção que é o mosquito. Então ele sabe dos Paranauê. Depois que a alienígena vai embora, ela não quer que o Jumba e o Piccoli vá com ela. Então fica todo mundo ali. E daí eles formam uma família. Uma família constituída por 2 irmãs, 3 alienígenas, um assistente social e um futuro namorado. Eles reconstroem a casa, eles vivem Halloween, o Stitch faz lanche para todo mundo ir trabalhar, ir pra escola, cada um se encontra do seu jeito, e a gente vê fotos de aniversário da Lilo com todo mundo lá, Cobra Bubbles tá lá, Davi tá lá, todos os alienígenas estão lá, e esse filme, ele pega tanto em mim, eu acho que pega em um monte de gente, que ele é sobre famílias que você escolhe. Esse filme foi o primeiro filme da Disney sem um interesse romântico direto. Falou entre amor entre irmãs. Esse é um dos filmes da Disney que fala que qualquer um pode ser a sua família de verdade. Não precisa ser uma família nuclear, pai, mãe, filhos. Não, pode ser 2 irmãs, 3 alienígenas e 2 homens. Ai, eu amo tanto esse filme. Eu amo tanto esse filme. Esse filme ele aquece o coração dos que não tem nenhum tipo de estrutura tradicional familiar. Daqueles que foram adotados, daqueles que foram filhos do divórcio, criados com a avó, tudo é Ohana. Então ele é um filme que, com um baixíssimo orçamento, que escolheu um estilo de animação ultrapassada, que se preocupou com o povo que ele estava abordando, com diretores extremamente apaixonados pela história, que consegue ser dramático, profundo, sem deixar de ser completamente caótico. A maior alavanca de qualidade desse filme foi o fato de ele não ter dinheiro para ser feito. E daí vem o remake, que o único objetivo dele é fazer muito dinheiro.
E eu não sei como eles vão adaptar isso. Eu não sei como eles vão transpassar esse amor que a gente consegue ver em cada parte do desenho, em cada piadinha infeliz que eles fazem, em cada detalhe da decoração. Um é o trabalho de amor de alguém que quer fazer arte e o outro é um monte de executivo tentando tirar todo o dinheiro possível de quem gostou de Lilo e Stitch. E é isso, gente. Eu amo esse filme. Não sei se vai ser bom. Não, eu mal vi o trailer pra você ver o ranço que eu tenho desse filme. Mas pode ser bom, eu posso estar errada. É totalmente possível. Se você já assistiu, conta pra mim nos comentários. Vocês gostam de Lilo e Stitch? Eu chorei pouco. Yeah! Eu tenho outro vídeo pra gravar hoje e eu não podia estragar a maquiagem. Fiquei feliz. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você gostou de mim, se inscreva no meu canal. Se você gostou do vídeo e gostou de mim, me mostre pra alguém que gosta de Lilo e Stitch. Se quiser dar uma olhada na minha descrição, tem coisas, tem grupo no Telegram. E a gente se vê na próxima semana, ou a qualquer momento.